Hoje é uma questão de sobreviver. Para cada pensamento positivo que temos, existem 10, 15 negativos. Para cada pessoa positiva que existe 30 negativa. Então, desta forma, ser positivo e alimentar a mente com coisas boas é uma questão de sobreviver. Ou você alimenta a sua mente com coisa boa ou morre, principalmente quem é sentimental. O sentimento mata fisicamente, sobe a pressão, descontrola tudo, ou mata emocionalmente. Então, se você alimentar a sua mente com qualquer sentimento mal, seja ele qual for, esse sentimento mal vai enraizar como fosse uma árvore, e aí ele vai tomar conta do coração como fosse uma planta de espinhos, um espinheiro. Eu me lembro que vizinha à nossa igreja tem o jardim da igreja, né? E então o antigo morador de lá deixou um pé de espinho, mas esse pé de espinho era um chute no saco. Nascia tanto pé de espinho e tinha um pé de espinho pai. Quando eu peguei lá, eu disse, arranca esse grandão aí. O cara disse, rapaz, pé de espinho, é um espinheiro aqui, é antigo, eu digo, arranca. Não, a gente arranca os pequenos, não, arranca. Para que eu quero espinho? Para me picar? O cara disse, mas é difícil, que o bicho eu digo, chame 2 ou 3 pessoas. Aí cavamos um buraco, arrancamos pela raiz. Aí parou de nascer tanto pé de espinho. E o ambiente mudou. Só porque arrancamos era um pé de espinho diferente. Ele reproduzia muito. Ele dava uma certa sombra, mas também jogava espinhos no chão. Era parecido um prego. E aí o cara disse, não dá para eu arrancar sozinho não. Diga, pois chame outro. Aí chama mais 2. Vamos cavar o buraco e arrancar pelo tronco. Aí cavamos um buraco ao redor, arrancamos pelo tronco. O bicho é tão difícil de torar. Até na foice era ruim de torar, né? Então, arranca os espinhos do teu coração antes que eles tomem conta geral, como tomou o coração de Caim. Caim começou a alimentar um sentimento mau e acabou matando seu irmão. Porque é o princípio do comportamento. Primeiro nós alimentamos o sentimento e o sentimento alimenta o comportamento. Anote aí. Primeiro alimenta o sentimento. Primeiro, quem alimenta o sentimento é a ideia. Assim, as 3 partes. Primeiro é a ideia. I, dedé, I, a. Pronto, ideia. A ideia alimenta. Alimenta. 2. Sentimento. Pra que isso? Pra ficar chique. Sentimento. Eita! Esse cara é chique demais, velho. Sentimento. Olha, ele sabe até falar gíria, parece que ele é carioca. Sentimento. Então, primeiro vem a ideia. Depois vem o sentimento. E aí vem a terceira parte. A terceira parte, a ideia alimenta o sentimento, que alimenta a ação. Essa ação é inconsciente, a ação. Como é? Primeiro vem a ideia, autoridade. Depois vem o sentimento. Gostou? Sentimento. Tá cagando? Não, isso é gíria, velho. Porque eu sou carioca, meu irmão. Sentimento. Carioca da cabeça redonda. Tá vendo não meu jeito de carioca, não? Sou carioca, Tu nasceu. Sentimento. Quantos que é? Gostou? E aí, primeiro vem a ideia, que alimenta o sentimento. E depois de sentimento, vem a ação. Gostou, senhor? Tu gostou? Ação. Não, é porque é gíria, sentimento. Entendeu? Isso aconteceu com Caim. Caim alimentou uma ideia. Aí teve um sentimento contra Deus e contra Abel, e aí ele teve ação. O terceiro é o treco-treco. O terceiro é que a ação, ela age no mundo da matéria, do espírito e da alma, e ela se torna inconsciente. Então o cara diz, por que eu agi desse jeito? Eu não sei por que eu agi desse jeito. Aí você pode olhar que antes teve uma ideia, e antes teve um sentimento alimentado,
e depois teve uma ação do inconsciente. Isso acontece com uma pessoa que fala mal de outro. A pessoa gera uma ideia de outro, gera um sentimento de outro, e depois o filho, a filha odeia, né, aquela pessoa, porque aí a ideia, o sentimento alimentou uma ação. Essa ação é doida. Chega a outra pessoa fugir, pular o muro, sair correndo doido, com medo, um medo inconsciente. Por exemplo, sua mãe é ruim, seu pai é ruim, o pai se aproxima, o guri sai correndo com medo. Esse correr é porque houve uma ideia, houve um sentimento alimentado de medo, e aí a ação é o correr. Mas por que correr? Não sei. Aí, por exemplo, homem ruim, o homem é ruim, o homem é mau. Aí a meme pipa bota na cabeça da pessoa: homem é mau, homem é ruim. Tem homem mau e tem mulher mau, tem homem bom e tem mulher boa. E aí o Femibipa diz: o homem é mau. A ideia, sentimento: os bichos é safado, só quer saber daquilo. E aí a ação é quando você vê um homem, você corre com medo, você se joga debaixo de um carro, se esconde. Mas por que eu faço isso? Porque você alimentou uma ideia, alimentou um sentimento, e a ideia alimentou o sentimento, e o sentimento alimenta a ação. Isso acontece no filme de terror. Isso acontece quando a gente é novo. A pessoa vai contando a história do lobisomem, no meio do caminho, o lobisomem, o bicho cabeludo, que o bicho cabeludo é o pé grande aqui no Nordeste, né? Bicho cabeludo, pé grande, e a gente de repente ela dá um grito, só basta dar um grito. Quando dá um grito, a gente sai correndo doido, peidando com medo. Mas por que isso? Porque houve a ideia, bicho cabeludo, lobisomem. Segundo, o sentimento de medo, de pavor, e a ação é automática. Quem é que me entende? Isso já acontecia demais. O pessoal é muito sabido. Bicho papão, olha, cuidado com o bicho papão. É um velho que anda com um saco nas costas e carrega as crianças para fazer o mal lá em Hollywood. Olha, todo conto tem um fundo de verdade, né? Cuidado com o bicho papão. Ele anda com um saco e carrega a criança para comer e tal. Aí a criança fica com medo. Aí quando você faz... Aí as guri correm. Eu estou te dizendo algo profundo, chama-se psicologia bíblica. A Bíblia é tudo, a Bíblia é ciência, a Bíblia é comportamento, a Bíblia é tudo, e a Bíblia é ciência. Veja aí no nosso canal, princípio do comportamento. Eu venho falando isso há muito tempo, princípio do comportamento de Jesus de Assis. Por que eu me comporto desse jeito? Por que eu corri? Quem é que manda nas minhas ações? Sou eu? Mas por que eu fiz uma coisa sem saber, sem querer? É o princípio do comportamento. E o princípio do comportamento está escrito no livro de Gênesis e está ligado a isto. Primeiro, ideia. Você tem uma ideia. Essa ideia pode ser boa e pode ser ruim. Alguém fala bem de uma pessoa para você. Quando você vê essa pessoa, você dá um abraço nessa pessoa, e dá um beijo, dá um arroxo. Mas por quê? Porque alguém falou bem, criou uma ideia, criou um sentimento, e aí a ação é automática. Totó, mamá, iticacá. E aí, isso acontece quando você é criança, acontece quando alguém vai contando uma história, vai criando uma ideia, fazendo um clima, sentimento, depois vem a ação. Entendeu como é a coisa? Isso acontece com animal, acontece com gente. O gato, isso acontece muito com o gato. O gato, ele está olhando alguma coisa curioso, ele está gerando uma ideia. O que é isso? Né? Perigo? Será que é perigo? Está gerando um sentimento. E o gato está lá. Miau, 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 miau. Aí você vai atrás do gato, bem devagarzinho, faz. Ele dá um pulo de quase 1 metro. Faz, só para desmaiar. Isso acontece com mulher, com homem, com criança. Isso é da nossa própria carne. Primeiro vem a ideia. A ideia, então você tem que ter cuidado com ideias loucas. Ideias absurdas geram comportamentos loucos. Então, a ideia que nós estamos colocando, enfiando na nossa cabeça, ela é boa, ela é ruim? Que ideia eu tenho?
Eu tratei de um rapaz que ele se sentia péssimo. E ele era lindo, maravilhoso, 2 metros de homem, mas ele mesmo ele tem um complexo de inferioridade. Porque a mãe dele dizia que ele era grande, só tinha tamanho. Era. A mãe dizia, você é um mole, molenga, grande, só tem... Ou seja, a mãe amaldiçoou o filho com essa ideia. Então ele achava que ele só tinha tamanho. Um cara baixinho batia nele. Ele assim, ó. Era. Mas tudo uma ideia que a mãe colocou na cabeça dele. Então, qual é a ideia que nós está colocando na cabeça? Qual é a ideia? Depois da ideia vem um sentimento. Sentimento. Eita, gostou? Sentimento. Depois vem um sentimento. Aí o sentimento, você começa a se sentir conforme aquela pessoa. Aí tem a parte boa e a parte ruim. Quando você coloca um sentimento positivo, você se torna positiva e atrai coisas boas. Você coloca um sentimento negativo, você se coloca negativo e atrai coisas ruins. Como é o caso desse rapaz aí, ou de uma mulher que foi criticada porque era grande, outra mulher que foi criticada porque era pequena. Aí gera aquele sentimento de impotência, de fraqueza. E aí o compopó, sabe o que é o compopó? O comportamento, ele é automático. Você está entendendo? A terceira parte é automático. Não tira a culpa, não. Quem falou isso? Sabe quem foi o psicólogo que falou isso? O psicólogo que falou isso foi Deus. Deus disse, Caim, tu está alimentando um sentimento mau. Ele vai te dominar. Compete a ti dominá-lo. Entendeu? Então você tem que ter cuidado na base. A base é gerar a ideia. Está entendendo? Gerar a ideia. Qual é a ideia que você tem de você? Será que você é uma peste? Ou será que você é uma bênção? Será que você é uma desgraça ou uma graça? Você é graça. Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Você é meu sim e nunca meu não. Então tudo vai da ideia, tudo vai aqui do pensamento. Tudo vai do pensamento. Aqui, ó. A ideia é o princípio. Então por isso que a Bíblia manda a gente tirar os olhos daquilo que é ruim, ou que a gente acha que é ruim, porque tem coisa que a gente acha que é ruim e não é. Tem que peneirar as ideias. A ideia é que interessa. Depois vem o sentimento. Aí vem o sentimento. Entendeu como é a coisa? O sentimento gera o clima, gera a emoção, aflora. E depois vem a ação automática. Isso pode ser positivo, negativo. Eu já vi gente casar porque a outra elogiou. Eu já vi gente separar porque a outra elogiou. Deselogiou, né? Defamou. Então tudo vai nesses 3 princípios. O princípio do comportamento, né? Já houve gente até que falou bem demais de uma pessoa e a outra pessoa não quis, mas ela quis, foi. É incrível isso aí, incrível. A mulher queria que a missionária namorasse com outro missionário. Ela não gostava do pastor que namorava com ela. E aí o outro missionário era bonito, parecia aquele cara do Breida. E aí essa missionária era casada, muito linda, maravilhosa, ficava dando conselho para outra menina. Namora com fulano parece Breida, que ela gostava daquele estilo, né, de Breida. Aí a outra missionária dizia, mas não gosto daquele estilo não, eu gosto de outro estilo. E ela, não, mas Breida. E Tommy Breida, olha, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, e criou uma ideia, né? Depois criou um sentimento, tentou passar para a outra não quis. Ela acabou, ela mesmo indo, entendeu? Então, assim, há uma coisa automática. Você não controla o terceiro elemento. Pode até controlar, mas é muito difícil. Entendeu como é a coisa? Primeiro elemento é a ideia. Aí você controla a ideia. Você pode rejeitar, não querer falar coisas ruins. Eu não quero falar nessa merda não. Quero falar nisso não. Não. Eu não quero pensar desse jeito não. Então a ideia é controlável. O sentimento também. Então você começou a ter um sentimento de ódio, de desprezo, de autoflagelo.
Acho que tanto ela falar, pastor, ela se apaixonou e foi um treco-treco, tá? Ela não gostava do outro pastor, ela queria que a menina namorasse com o Breida. O cara era o Breida todinho, era. Aí ela marcava encontro e tudo com a outra, pra outra gostar do Breida. Mas a outra não queria Breida, não gostava do estilo de Breida. Acabou ela, já que tu não vai, eu vou. Eita, pílula, velho. E foi mesmo, viu? Foi vários tempos. Eita. Então, o sentimento, você ainda controla. Mas o terceiro elemento não, que é a ação. Mesma coisa é raiva, é ira, é discórdia. Você for alimentando isso, um dia que estourar, você não controla. Você não controla, não dá para segurar. Não tem freio. O controle é no primeiro elemento e no segundo elemento. O terceiro também tem, mas é muito difícil. Então é automático, o terceiro é automático. Então por isso você tem que ver a questão das ideias. É isso que o diabo quer, controlar as ideias da pessoa, para controlar os sentimentos dela e depois controlar as ações dela. Breida é aquele cara caçador de vampiro. É porque o cara apareceu com um caçador de vampiro. Aí é porque eu estou falando no original grego. Qualquer sentimento, tenha cuidado, controle ele. Agora o sentimento bom, glória a Deus. Deixe sua vida, seu coração. Mas para finalizar esse comentário sobre o princípio do comportamento, qual foi a coisa que Deus mandou guardar em primeiro lugar? Foi as minhas pernas? Foi a minha bunda? Foi o quê? Qual foi? O que está escrito na Bíblia que a primeira coisa que você tem que guardar na vida? Quem acertar, eu tiro o meu chapéu. Bru acertou! Bru acertou! Augusta Carbolim também. Thelma disse a boca, Carla falou as palavras, o coração. Porque o coração vem todas as fontes da vida. Então veja que a Bíblia é a Bíblia e é maravilhosa. O primeiro lugar que você tem que guardar é o coração. Se você não guarda o coração, você não guarda mais nada. Mais nada, não controla. Então, o seu próprio coração deve ser guardado de sentimentos maus, para que você mesmo não morra nas impossibilidades da vida. A Bíblia diz que do coração, sim, Giza, que procede as fontes da vida. Então, o pensamento, o sentimento e depois a ação. Nós só guardamos as ações, mas a ação é o resultado da lenha e do fogo. A lenha é as ideias, o fogo é a emoção. Então, as ações é o combustível, já é o fogo do combustível da lenha. Então, você tem que guardar o seu coração. As pessoas querem que você se sinta mal, porque elas às vezes são mal. Porque o seu cabelo é bonito, eles falam: ai, nossa, mulher, como é que neste calor... Você tem um cabelo desse. Porque ela está com inveja do seu cabelo. Seu marido é bruto, ele tem a mãozona, ele é muito bruto, que ela está doida para dar para o seu marido. E ela acha ele interessante e ela vai queimar ele. A inveja você é muito alta, você é muito baixa. As pessoas têm inveja da sua luz. E eu quero dizer para você que você é uma bênção de Deus. Mas se você alimentar ideias no seu coração, a Bíblia fala, tem coisas que é o diabo que coloca no coração. A Bíblia fala, o diabo colocou em vosso coração. Então ele, de alguma forma, achou acesso, achou o coração aberto,
foi lá e colocou um vírus comportamental. E aí a pessoa faz a merda, mas faz mesmo, né? As pessoas nos fazem sentir mal, algumas delas, porque elas são maus. Se você é alta, fala que você é alto. Se você é baixo, fala que você é baixo. Se você é magra, fala que você é magra. Se você é gordinha, picanha, fala que você é picanha. Então, meu Deus do céu, tem alguém que possa agradar o ser humano? Eu acho que nem Jesus Cristo agradou o ser humano, quanto mais você. Então, procure alimentar na sua cabeça como forma de sobreviver. Sabe o que é sobreviver? Sobrevivência, entendeu? Ideias, sentimentos, comportamento. E essa da irmã eu acompanhei bem pertinho. E eu era o pastor que ela não queria que casasse com a outra menina. Que tinha ela estava namorando com outra menina, a outra gostava muito de mim. Aí tinha o Brady, que chegou, né? Aí ela disse, ela gostava do Brady, assim, o jeito, o tamanho, o estilo do Brady. Aí ela disse, não, namora com o Brady. E como eu descobri isso? Ela dormindo no sofá, eu perguntei, fiz um negócio com a chinela dela. Eu perguntei, ela soltou tudo, foi. Ela dizia, não, Breda não. Eu digo, por que Breda? Não, eu gosto de Joicinho de Assisinho. Não, eu digo, minha mãe me ensinou, foi. Eu digo, vou ver se isso funciona mesmo. O que tá vendo? Que moído é esse? Foi. A gente faz com a chinela, A pessoa conta até os bofes. Aí eu cheguei, ela estava muito cansada, a televisão ligada, minha mãe dormindo no quarto. Eu digo, vou ver se funciona agora. Aí a mãe funcionou. Ela fica, não, para missionária, não. Aí eu fiz a voz da missionária, né? Que foi? Por quê? A gente entra perguntando. Por quê? Não gosto desse estilo, não. Eu gosto de Joicinho de Assisinho. Olha! Aí eu digo, oxê, o que tá vendo? Que moído é esse, velho? Não, fica com fulano. Eu botei fulano. Não, Breda não. Breda, aquele filho de rapaz. Não, aí disse o nome da missionária. Não, missionária, fique você. Eu não. Eu digo, não. Aí eu entrei na conversa. Não, fica um pouquinho com o Breda. Não quero não gosto desse tipo de gente não. Assim, eu prefiro desse outro tipo. Fique você. Eu sei que você é casada, mas fique com ele. Ele é legal, mas não é legal pra mim, tá? Eita, velho! Eita, pila, foi uma experiência fenomenal, foi. Minha mãe que dizia, cuidado com chinela. Aí ela disse, porque se você fizer isso, a pessoa conta até os bofes. Olha, é um tipo de elixir da verdade. Aí você tem que entrar como um ser neutro, né? Aí eu digo, gente. Aí eu entrei na conversa, fica com Breda. Ela, não, eu gosto de Joicinho de Assisinho. Não, Aí ela falando mesmo, já. Fica você não gosta dele? Fica. Tal. Eita, pila, foi. Ela fazia uma propaganda, bicho é bonito, o bicho é cavalo, o bicho é não sei o que lá. Acabou se entregando pro bicho. Então a questão é a ideia, a emoção e a ação. Só que a gente tenta controlar pelo terceiro elemento, tá errado. Você tem que controlar pelo primeiro e pelo segundo. Você está entendendo? Você tem que controlar a sua ideia. Se você se colocar como um verme, todo mundo vai pisar em você. Você tem que se colocar como uma princesa, um príncipe. Você tem que pensar, controla o teu pensamento. A gente quer controlar o mundo, a gente não controla o mundo. Você tem que controlar você mesmo. E depois as emoções. Como é que você se sente? Você se sente uma desgraça, uma miséria? Você se sente como? Uma maldita, um maldito? Não. Você é um homem abençoado. Você é uma mulher abençoada. Quem abençoou foi Jesus. Independente da sua mãe, do seu pai, Jesus é maior do que tudo. Tudo. Alimente esperança no seu coração e outros sentimentos. E essa esperança, ela vai te dar uma qualidade de vida muito grande. Agora, se você alimentar medo, o medo é um dos sentimentos mais vibratório baixo que tem.
ou você se alimenta como vítima, sempre será. Quem se alimenta como vítima sempre será, né? Então, assim, você é quem? Quem é você? Olha para você no espelho. Você é o que Deus disse. Você é uma bênção. Agora, se você é uma bênção e se acha uma maldição, será. Você tem razão. Sentimentos paralisantes, inveja paralisante. Por isso que o invejoso não tem nada na vida, porque ele coloca a realização dele nas outras pessoas. O medo paralisa a vida da pessoa. Medo de casar, medo de homem, medo de mulher, medo disso, medo. Todo mundo tem medo, porque quem tem medo. Mas você não pode deixar esse sentimento dominar. Você está me entendendo? Se ele dominar, ele vai mandar em tudo. Imagem é imaginação. Ótimo, gostei. Obrigado, Carla. Você tem que criar uma imagem de você. Não é uma imagem ficção, mas é uma imaginação. Olha, imaginação. Criar uma imagem que você é uma mulher, você é um homem de Deus. E que Jesus colocou você nessa terra para você ser feliz. E aí você, por isso que o nome imaginação. Você tem que criar uma imagem, fazer uma inspiração através de uma imagem e profetizar em cima dela. Eu mandei para muita gente hoje um estudo sobre o poder da imaginação. Tudo é mental. Tudo é mental. Se a sua mente não for controlada, a sua vida não será controlada nunca. Nunca, né? Nós é aquilo que pensa. O homem é aquilo que pensa, pastor. Provérbios, exato. Então, assim, se você se achar, não é que questão de orgulho tal, mas você tem que se sentir boa. Tá entendendo? Então fica essa mensagem para você, para todos nós. Alimentar pensamentos positivos é uma questão de sobrevivência. Você não é obrigado, pastor, vou pensar bem negativo. E por que gente ruim, pastor, não adoece? Porque gente ruim não tem sentimento. Gente ruim mata um e vai tomar café. Ele rouba e diz que é favor, que é amor. Você está entendendo? O homem bom, ele tem muitos sentimentos. Se ele der um peido, ele fica pensando, porque eu peidei. O homem mau não, ele caga na tua boca e vai tomar café. Não quer nem saber, né? Aí, como ele não tem sentimento, ou ele não usa o sentimento, então ele tem uma certa proteção. Pode ver que tem gente que parece que não tem sentimento, tem gente que parece um pedaço de ferro, não é verdade? Já aquelas pessoas mais sentimental, eu sou demais, tem que se proteger, porque o sentimento mal administrado acaba com... Mas a vida sem sentimento é uma merda, não é verdade? A vida tem que ter sentimento. O que dá o sabor não é a lógica. 1 mais 1, 2. Se fosse a lógica, a IA já tinha vencido nós. A IA é muito melhor do que você e eu. A IA sabe muitos idiomas, sabe tudo. Só que ela não tem sentimentos. O sentimento ainda continua sendo um privilégio para todos nós. Mas o homem mau parece que ele é filho da serpente. Ele não tem sentimento. Ele está aí, se lasque, se dane. Se o pai morre, ele já vem atrás da herança. Ele não tem sentimento, ele tem lógica. Olha, e foi comprovado também que tem pessoas que têm níveis de sentimento muito pouco. Que os sentimentos que eles alimentam é posse, poder, não é sentimento de bem-querer, de cuidado. Você está me entendendo? Eu sou forte, tudo posso naquele que me fortalece. Sim, é assim que se fala. E sentimento é energia, pastor. Sentimento é energia pura, é o calor. E quanto mais você tem o sentimento, mais o calor ele cresce, né? É o sentimento. Veja aí, princípio do comportamento humano. É o mistério do princípio do comportamento humano, Joilson de Assis. Dá uma olhada aí no vídeo.